como é bom estarmos na presença do Senhor, para buscar, né, o nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus tremendo. E eu quero ler com as irmãs aqui o Salmo 133, do 1 ao 3. Diz assim: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Oh, Senhor, como é bom confiar nesse Deus maravilhoso que cuida de nós o tempo todo. Você crê que o Senhor preparou esse dia para que você estivesse aqui? Amém? Glória a Deus, o Senhor preparou tudo porque Ele te ama, porque Ele quer falar com você. E só assim nós iremos florescer, nós iremos crescer, né, no Senhor. É buscando, é estando na presença dEle, não é mesmo? E nós vamos louvar ao Senhor agora. Você está se sentindo especial? Porque se não tiver, só ir ali na frente. Tem um espelho. Se você olhar ali, tenho certeza que você vai se reconhecer ali, vai ver o que o Senhor pensa sobre você. Porque não importa o que a gente pensa, o que o outro pensa. O que importa é o que o Senhor pensa a nosso respeito. Amém? A promessa do Senhor para as nossas vidas é que Ele virá para buscar a igreja, a noiva amada dEle. E nós somos a igreja, né? Deus, Ele gosta da comunhão, Ele gosta que estejamos juntas, Ele gosta disso aqui, né? Ele é a cabeça, nós somos o corpo, né? O corpo, ele funciona sem um membro, mas o membro, ele não funciona, né, longe do corpo. E Deus, Ele é conosco, Ele não é Deus comigo, né? Deus Emanuel, é o Deus conosco, não é comigo. Então, que estejamos todas unidas, esperando pela vinda do nosso Salvador, amém? O Senhor está buscando mulheres firmes na presença do Senhor, mulheres cheias de fé, mulheres que o buscam em espírito, em verdade, que adoram ao Senhor, amém? Ele é o nosso Salvador, Ele é tudo o que temos. Nós iremos cantar essa canção agora, dizendo que Ele é a nossa fonte de vida e que você se declare ao Senhor, sabe? Reconheça quem Ele é na sua vida. Ele é tudo o que precisamos, amém? Aleluia, o Senhor é o bem mais precioso que temos, que como Maria reconhecemos que Ele é a boa parte, Ele é tudo o que precisamos, e por isso continuamos adorando tudo o que temos, tudo que Ele é, amém? Aquela mulher, irmãos, aquela mulher samaritana, ela não sabia, ela não precisou ver milagre, ela não precisou ser curada, mas ela reconheceu Jesus. Que você possa reconhecer Jesus pelo que Ele é. Sabe, eu não vim de um lar cristão. Minha família não é cristã. Mas eu glorifico ao Senhor porque eu sei que de mim está surgindo um lar cristão. Eu vejo os meus filhos crescendo. Hoje eu estava conversando com a avó do meu marido e ela falando coisas, né, sobre Jesus, sobre Deus. E ela falando, eu vejo Deus na vida de vocês, eu vejo o cuidado de vocês. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei como está seu coração, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas que você reconheça Jesus pelo que Ele é. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer agora o nosso momento de dízimos e ofertas. Não, vai ser depois. Mudança de planos. O que vai ser? Para Lu? Amém. Lu. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todas. Boa noite aos irmãos que estão nos prestigiando nessa noite. A paz do Senhor. Que glória, né? Que maravilha. Ontem tivemos uma noite maravilhosa, onde o Senhor nos ensinou que podemos adorá-lo, exaltá-lo, assim como somos, buscando na intimidade, florescendo no Senhor. E nós estamos aqui como flores, para florescer cada dia mais. E para florescer, nós necessitamos firmar na rocha que é Jesus. E assim florescemos muito lindas, muito mais lindas que essas maravilhosas flores aqui, porque, como a irmã disse, florescemos em Cristo. Ali firmamos a nossa identidade. A nossa identidade não é aquilo que estamos vivendo hoje. Talvez alguém entrou triste, abatido, com uma enfermidade na família ou na sua própria vida. E se
se entristece, se deixe levar por esse momento. Mas a sua identidade não é essa. O Senhor, Ele chega, Ele restaura, Ele transforma, Ele cura, Ele faz milagre em nosso meio. Eu gostaria de deixar um versículo para a igreja, no livro de Salmos 92, por favor. Salmos 92, no versículo 12 e 14. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de ler com a igreja. Salmos 92, versículo 12 ao 14. Glória a Deus. Não vou abrir aqui então. Ok. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda não darão frutos, serão viçosos e florescentes. O Senhor nos encoraja nessa noite a estarmos buscando, firmados nele, para que venhamos florescer. E florescer reluzindo a luz do Senhor. Para que onde você chegue, você leve a luz, a paz, a alegria, a cura que o Senhor, através de você, pode dar à sua família, aos seus filhos, aos seus vizinhos. E nós estamos aqui para que venhamos ser um jardim e que esse jardim venha plantar sementes e sementes e sementes, para que venha ser um lindo jardim, uma linda floresta, só de flores lindas, maravilhosas que somos. Amém? Que você possa levar essa sementinha do Senhor. Não guarde só para você. Não fique só para você. Leve a cada uma que precisa, a uma vizinha. Às vezes na sala de um médico tem uma irmã, uma pessoa sentada do seu lado que não recebeu essa sementinha ainda. Às vezes do nosso lado tem mulheres que ainda não recebeu essa semente. Ou que a terra ainda não está fértil, mas necessita ser regada um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, até que ela venha florescer, venha dar fruto, venha crescer. E que nós possamos ser essas mulheres corajosas, que venhamos, através de nós, florescer e que venhamos dar frutos e frutos, porque o Senhor fala que Ele cuida dos passarinhos. E como que Ele cuida dos passarinhos se não tem quem dar comida para eles? E Ele cuida de mim, cuida de você. E Ele quer cuidar também do próximo, daquela que está do seu lado, da sua vizinha, do seu parente, que nós venhamos ser essas flores para florescer. Amém? Que em nome de Jesus, que nós venhamos trazer frutos e frutos e muitos frutos para o Senhor. Amém? Aleluia. Eu passo para a Adriana nessa noite. Que o Senhor te abençoe e fale profundamente no seu coração. Amém. A paz do Senhor a todas. Amém. Uma boa noite. Como as meninas falaram, tá tudo lindo, né? Tá tudo lindo. Eu quero agradecer primeiramente às mulheres Emanuel, que prepararam tudo com amor e carinho para que esse congresso pudesse acontecer. E Provérbios 31 fala que mulher virtuosa quem achará? E aqui na Emanuel tem um monte de mulher virtuosa, né? E eu sou feliz e grata a Deus por isso, né? O valor dela excede muitas pedras preciosas. Então, que todas vocês, não só as mulheres Emanuel, mas aquelas que estão nos visitando hoje, sinta acolhida, vocês são muito bem-vindas, tá? Eu quero agradecer à Igreja Mount Zion, que veio participar com a gente, com amor e carinho, né? Também fala que, em Provérbios 31 e 29, diz assim: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu, as mulheres que estão aqui, é superior a todas. Então, você escolheu a melhor parte, você escolheu estar aqui aos pés do Senhor, como Maria de Betânia. Aqui estamos, né? Em pleno sábado, à noite, louvando e adorando ao Senhor. E eu quero... Tem um hino para a gente abraçar as visitantes, cumprimentar as visitantes. Eu quero que todas se sintam bem-vindas. Pastora Paula, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que Deus continue abençoando.
Fique à vontade, a casa é de todas vocês. Amém? Me perdoe, pastora Ana também está aqui com a gente, viu? Seja bem-vinda, pastora Ana, amiga querida. Deus te abençoe. Obrigada, Igreja Mount Zion, por estar aqui nos abençoando com a presença dessas flores maravilhosas. Que Deus abençoe a cada uma. Sem mais delongas, eu queria chamar aqui a minha amiga, pastora Paula, que com muito carinho ela aceitou o nosso convite e eu fiquei muito feliz. Sei que ela esteve orando muito pela nossa igreja, pelo nosso congresso, e é Deus que faz essas alianças, viu, irmãos? E eu sou grata ao Senhor pelas amigas que Ele tem acrescentado, né, na minha vida. E a pastora Paula é uma delas, a pastora Ana também, amiga de muitos anos. Muito feliz por todas vocês, pelo carinho. E eu queria orar pela pastora Paula, para que Deus possa usá-la rica e abundantemente nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado a Deus. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui juntas, reunidas para louvar e adorar o Teu nome. Pai, eu quero te colocar a pastora Paula nas Tuas mãos, que o Senhor venha usá-la abundantemente. Senhor, que o Senhor venha fazer com que ela seja um canal de bênçãos, ó Pai, para levar a Tua palavra aos nossos corações e que essa semente plantada possa frutificar, possa dar flores lindas, ó Pai, como estamos vendo aqui nesta noite. Que a Tua graça, a Tua unção possa estar sobre ela, sobre a família dela. É que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa Deus te usar. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu que me sinto honrada de estar nessa igreja linda. Eu sei que esse congresso foi orado, as irmãs deram o seu melhor e a gente vê isso expressado nas flores. Nós somos flores do jardim do Senhor, amém? Eu quero agradecer aos meus pastores por ter me liberado para estar aqui. Hoje o pastor Ricardo já mandou um áudio, orou pela minha vida. E eu me sinto honrada, irmãs, porque é o Senhor. Não é nada sobre nós. Nada nós temos de nós se não for dada pelo Senhor. Agradecer aos pastores dessa igreja, pastor Túlio, pastora Adriana, as irmãs que estão aí na expectativa, nosso primeiro congresso. Nós já estamos no nosso nono congresso, e eu sei como é que é organizar um congresso. Não é fácil, é muita luta, é choro, e a gente pensa que não vai dar certo. Aí quando a gente vê assim para o final, a gente vê ali o Senhor fazendo, trabalhando, porque o Senhor só precisa de um coração disposto a servir. Irmãs, continue assim, nessa simplicidade. Jesus é simples. Nós não precisamos de muita coisa, nós não precisamos enfeitar nada, porque tudo que nós precisamos está aqui, ó, é a palavra. Então, se nós colocarmos o nosso coração nele, como vocês cantaram aqui, nós escolhemos a melhor parte, que está aqui aos pés do Mestre, amém? Eu estou muito feliz, eu estou assim, acolhida, eu estou me sentindo em casa. Esse é o carinho de vocês e a presença do Espírito Santo, amém? Eu estou aqui também com meu esposo, meus filhos não puderam estar aqui, mas está aqui as minhas irmãs da Igreja Mount Zion, mas também tem as irmãs ali da Canaã, e eu falei, vamos estar lá, vamos glorificar Jesus na Igreja Emanuel, porque no céu não vai ter placa de igreja, no céu vai ter aqueles lavados e remidos pelo sangue de Jesus. No céu nós estaremos lá glorificando a Jesus sem placa. Se nós entendêssemos que não é a placa de igreja que faz a diferença, nós estaríamos muito mais à frente, ganhando muito mais vidas para o Senhor. Mas acontece que tem essa divisão e o Senhor não está na divisão. E nós precisamos quebrar essa barreira. E eu louvo a Deus, porque o Unity Day é aqui, saiu dessa igreja. Nós estávamos ali orando. Falei, Senhor, que mistério que o Senhor tem nessa igreja.
Vocês estão num ponto estratégico que o Senhor plantou vocês. Isso aqui é local onde vai ter muita colheita. Porque o Senhor nos coloca em posições, em locais certos, porque Ele tem para fazer e plantou as pessoas certas neste lugar. E preparem-se, porque será um divisor de águas, irmãs. Eu estou falando aqui debaixo do temor do Senhor. Quando eu estava orando, me preparando para poder vir para cá, e eu compartilhei com a pastora Adriana, que há 4 anos atrás, o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida. O Senhor disse: prepara, porque eu vou te equipar, vou te dar ferramentas novas. E você vai para congressos, eu vou te levar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Quando ela me mandou a mensagem, eu falei: uau, estou aqui, pastora Adriana, debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra. Eu sei que essa igreja tem promessa. Eu sei que vocês estão debaixo de uma palavra e por isso você e o seu esposo aceitou o desafio de liderar essa igreja. Continue perseverando, continue marchando. Hoje nós estamos aqui para marchar. Será um divisor de águas após esse congresso de mulheres. Preparem-se, mulheres, porque o Senhor vai desatar. O Senhor já desatou a partir do momento que vocês planejaram no coração de vocês, porque isso veio do coração de Deus. Eu estou aqui porque o Senhor já tinha sonhado com este lugar, com esse congresso. E nós estávamos ali orando e uma das irmãs falou: é daqui que sai o Uniday, é daqui. Estratégias do céu o Senhor vai conceder a vocês para muitas e muitas vidas. Essas portas receberão muitas e muitas vidas. Amém? Vocês recebem? Eu creio. E outra coisa, foi esse convite, o convite lá do pastor que nós ajudamos missões lá no Nordeste. E eles vão fazer um congresso de missões. Eu e meu esposo, nós somos missionários. Estamos numa luta para ir para Cuba, ainda não fomos, mas é no tempo do Senhor. E ele também vai fazer um congresso e vai ser ao ar livre. E nós vamos pregar Jesus. É isso que nós precisamos, sair das 4 paredes. É isso que nós precisamos, florescer na vida de outras mulheres. E o Senhor vai levantar vocês, usar vocês, restaurar, porque mulheres aqui hoje vai sair daqui com a sua identidade florescendo, definidas, porque muitas de nós às vezes não fazemos mais porque nós não sabemos quem nós somos. Se nós soubéssemos o poder que está em nós, de poder fazer aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós, está tudo em nós. Hoje é noite de ativação de dons. Hoje é noite da manifestação daquilo que o Senhor já colocou dentro de você. E você ainda não está acreditando. Essas flores aqui são simbólicas. No mundo espiritual já está florescendo. Amém? E eu quero começar, já começamos, né? E a gente também está numa nova estação, é a primavera. E essa semana também é a Páscoa judaica, né? O Passover. Todo ano eu costumo trabalhar em festa de judeu e hoje o Senhor preparou para que eu estivesse aqui. Semana que vem é semana de Páscoa para nós. Fala de ressurreição, tudo profético sobre a vida dessa igreja. Falei, meu Deus, que lindo! Como o Senhor é extraordinário. Deus é um Deus de detalhes, irmãs. Assim como vocês pensaram minuciosamente em cada detalhe para essa festa, assim é o Senhor nas nossas vidas. E eu quero começar. Hoje o Senhor me deu Esther para a gente estar falando hoje à noite. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta. Vocês sabem para o que vocês foram criadas? Nós, mulheres, nós sabemos qual é o propósito de Deus para nós? Se perguntar para vocês, vocês vão saber me dizer? Eu creio que sim, né?
Nós, mulheres, somos plantadas, feitas à imagem e à semelhança do Senhor. Nunca em uma geração tivemos tantas pessoas confusas. O tema desse congresso é Florescendo a Identidade. Nunca uma geração foi tão confusa na sua identidade. É homem que não sabe que é homem, é mulher que não sabe que é mulher. Hoje em dia as pessoas se dizem bichos, árvores. Hoje pessoas até deixam nas suas identificações em branco, porque não sabe se é homem ou se é mulher. Mais do que nunca, nós que conhecemos a palavra, precisamos ter a nossa identidade florescendo, definida, para poder manifestar a glória de Cristo na vida de outras pessoas. E eu te pergunto, você sabe quem você é em Deus? Vocês sabem quem vocês são? Sabem? Vocês estão tímidas? Definir quem é direciona o que fazer. Porque quando nós sabemos quem somos, nós sabemos o que fazer, para onde ir, nós sabemos que decisão tomar. E para que nós, mulheres, fomos criadas? Deus nos fez para sermos mulheres auxiliadoras. Nós somos auxiliadoras idôneas, ajudadora perfeita. Deus não fez dois seres. Quando Deus criou Adão, Ele criou Adão do pó da terra, mas Ele não criou a Eva do pó da terra. Eva foi tirada da costela de Adão, foi tirada do osso. Por isso a mulher é resistente, a mulher aguenta a pressão, a mulher no ministério é o que faz e acontece lá, o nosso pastor fica doidinho com a mulherada. Eu creio que aqui também não deve ser diferente, porque a mulher é a maioria aonde elas vão. A mulher, ela tem uma sensibilidade maior do espírito. Tem uma conexão maior, nós buscamos mais, nós temos uma sensibilidade dentro de nós, aquela vontade, aquele desejo de buscar, está em nós. A nossa missão é ser ajudadora, somos aptas, capazes de cumprir qualquer missão que o Senhor colocar nas nossas mãos. Qualquer missão que o Senhor, se for subir para cantar, mesmo desafinada, nós cantamos. Se for para pregar, mesmo sem conhecimento teológico, nós pregamos. A mulher, isso é lindo, foi Deus que nos deu de nós fazermos. Nós não somos tímidas. Deus não nos quer tímidas. O Senhor nos quer ousadas. O Senhor nos quer fazendo a diferença. O que chegar na nossa mão, pegar para fazer. E nós, mulheres, temos essa capacidade dada pelo Senhor. E eu quero te perguntar, também nessa noite, a sua identidade. Você sabe qual é a sua identidade? A nossa identidade é de filha. Nós somos filha. Filha amada. Tem pessoas que têm dificuldade em saber e receber essa identidade de filha, porque talvez não teve um pai que amou, talvez não teve um pai que criou, um pai amoroso, e talvez muitas tenham essa dificuldade de entender a Deus como pai. A mulher, ela foi criada para ser um instrumento de Deus, para trazer ao mundo natural o que está no espiritual. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Quando Deus sonhou conosco na eternidade, Ele precisou de um útero para trazer eu e você a esse mundo. Então a mulher, ela tem uma função extraordinária, dada por Deus. Nós somos geradoras de vidas. A mulher não só, ela gera no seu útero biológico, mas ela também gera no seu útero espiritual. Quantas mulheres geram outras pessoas através da oração, através da intercessão? E é a porta que Deus usa para trazer o ser humano do mundo
espiritual para o mundo físico. O nosso útero gera vidas. A função da mulher é essencial para a humanidade. O útero de uma mulher é tão importante que Jesus nasceu de uma virgem. Ele precisou estar no útero de uma mulher para poder completar o seu ministério terreno. Quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, há 12 anos, aquela mulher via uma hemorragia. 12 anos sangrando. Mas ela tocou na orla do Mestre. Ela tocou na franja da orla de Jesus. E aquela mulher foi curada. Aquela mulher, ela reconheceu que Jesus era o Messias. Toca na orla do Mestre nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei qual é a luta que você está travando. Mas nessa noite há milagre de Deus. Há um rio de Deus correndo neste lugar. Você cantou. Quando nós cantamos, nós oramos. Quando nós cantamos, nós profetizamos. Então toca na orla do Mestre, porque dele vai sair virtude. Eu creio, irmãs, não é porque eu estou aqui ministrando, mas é porque a palavra de Deus, que é vida, que é poder de Deus para restaurar, é poderosa para mudar situações, é poderosa para transformar a maldição em bênção, é poderosa para salvar, porque debaixo da palavra nós profetizamos, debaixo da palavra nós tomamos posse das bênçãos que está aqui na palavra dele. Amém? Você tem paternidade, identidade, propósito e destino. Isso precisa estar gravado no seu coração. Se sois filhos, sois herdeiros, co-herdeiro com Cristo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Identidade de filho. Nós estamos assentados com Ele em regiões de honra. 1 Samuel 2,8 diz: Ele ergue do pó o necessitado, e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele faz assentar entre os príncipes e lhe concede um lugar de honra. Nós estamos assentadas em lugar de honra nas regiões celestiais, porque nós somos filhas. Não esqueça, quando você olhar para você no espelho, você declara: eu sou filha, eu tenho direito à herança, porque através de Cristo nós somos co-herdeiros das bênçãos que foi profetizada para Abraão. Amém? Deus usa os improváveis. Quantos improváveis tem aqui nessa noite? Eu sou a primeira. Improváveis, porque Ele usa as coisas que não são e faz ser. Eu quero ler com vocês Esther. Capítulo 2. Do 5 em diante, eu vou ler até o 10. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor. Vocês estão comigo aí? Está no telão. Rei de Babilônia. Esse criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência, e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. Sucedeu, pois, que divulgando o seu mandato do rei, e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças, na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther,
a casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus presentes e os seus alimentos, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela. Ela escondeu a sua identidade, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que eu não declarasse. Amém. Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que é viva, eficaz, é poderosa, Senhor. Pai, eu creio que nessa noite tem aqui Estérs, que o Senhor está levantando para esse novo tempo. Mulheres as quais, Senhor, o Senhor vai usar poderosamente. Mulheres que o Senhor já, Pai, tem no seu coração, Pai, um destino, um propósito. Mulheres aonde vão florescer na sua identidade. Mulheres que vão avançar. Mulheres, Senhor, que vão, Senhor, ganhar muitas e muitas mulheres. Pai, aonde o bom perfume de Cristo será exalado, Senhor, através de nós e em nós, Pai. Toma mais uma vez essa igreja, Senhor. Fala conosco, Senhor. O Senhor sabe o quanto nós estamos na tua dependência, Senhor. Em nome de Jesus. A rainha Vaste, ela foi destituída do seu trono. A história de Esther é muito linda. Os seus 10 capítulos, se você tiver oportunidade, leia. Você vai ver do 1º ao 10º capítulo. Não é mencionado o nome de Deus, mas em todo o tempo você vê a manifestação, o cuidado de Deus na vida do povo judeu. Esther era o seu nome persa, o seu nome verdadeiro era Hadassa. Houve uma festa onde o rei Assuero convidou os seus 127 príncipes. E de repente ali no meio daquela festa, o rei já embriagado manda chamar a rainha Vasti. E ela se recusa a ir à presença do rei. De repente, Deus muda aquele cenário. Deus faz umas coisas loucas, porque aparentemente, irmãs, nós não entendemos verdadeiramente o propósito de Deus. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. De repente, uma jovem judia, uma jovem que estava ali na Pérsia, com certeza Esther, nos seus afazeres, ela era uma jovem órfã, não foi criada pelo seu primo, tio. Com certeza Esther nunca imaginou na sua cabeça que ela seria colocada como rainha. Mas é assim que Deus faz conosco. Você nunca imaginou talvez estar nesse país, e o Senhor de repente te arrancou da onde você veio, talvez do Brasil. Eu não sei se temos aqui pastora Ana, é de El Salvador. Talvez nunca na sua cabeça você pensou em estar aqui, mas de repente o Senhor te arranca com mão forte e te planta nesse lugar. Por quê? Porque a obra que Deus tem na nossa vida, nós não imaginamos, mas Ele faz cumprir. Muitas das vezes nós sonhamos, nós planejamos tantas coisas, e quando nós nos assustamos, estamos fazendo coisas que nós não imaginaríamos fazer. Eu, por exemplo, imaginei que eu seria uma advogada, que eu seria uma delegada de mulheres. De repente eu estou aqui nesse país, limpando casas, mas tudo é propósito de Deus. Deus fechou a boca do diabo, porque o diabo planejou me matar. Eu seria uma bruxa, irmãs. Eu frequentava centro espírita, católica, mas de repente o Senhor tira meu marido daqui e leva ele lá para o Brasil. Eu conheci meu marido num hospital, porque Deus faz aquilo que nós não projetamos. Por isso que Jeremias 29:11 fala: bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós.
que os pensamentos deles são maiores e melhores do que os nossos. O pensamento do Senhor vai além dos nossos pensamentos. Quando eu assustei, eu estava aqui. Quando você assustou, você já estava aqui. Talvez você não planejou estar aqui, mas o Senhor te plantou aqui. Esther também, ela não planejou ser rainha, mas aprove ao Senhor modificar toda a história, porque no coração de Deus já estava Esther escolhida para ser rainha. No coração de Deus estamos nós, escolhidas nas regiões de honra como princesas, porque nós somos filhas de rei. Se nós somos filhas de rei, nós somos princesas. Nós precisamos, irmãs, tomar posição, vestir a nossa roupa de honra que o Senhor nos coloca e assumir o nosso papel, florescer a nossa identidade de princesa, florescer a nossa identidade de filha de Deus. Você não tem que andar cabisbaixa, você não tem que se achar inferior, você tem que levantar a sua cabeça e saber que você tem um Deus que peleja por você. Não tem por que andar tímidas, não tem por que se esconder. O Senhor, Ele nos acha. Não tem por que temer. Nós temos um Deus que peleja as nossas guerras. Nós temos um Deus que guerreia por nós. Nós estamos vivendo situações difíceis nessa nação, mas é o Senhor quem peleja as nossas guerras. Eu estou vendo muitos dentro das igrejas com medo. Não é que nós não temos que vigiar. Nós precisamos vigiar sim, mas precisamos ser ousadas. Irmãs, é tempo da igreja orar para que Deus mude a lei nesse país. É preciso orarmos para ver a mão do Senhor se manifestando e movendo em nosso favor. O que Ezequiel fez naquele vale de ossos secos? Ali estava sequíssimo. Ele se levantou, a mão do Senhor era com ele, mas ele profetizou. Deus não vai fazer aquilo que é para nós fazermos. Aquilo que é para nós, aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, é para nós fazermos. Então, abra sua boca de profeta e profetiza. Deus, eu não aceito estar ilegal nessa nação. Deus, eu creio que o Senhor é poderoso para mover leis. Deus, eu creio. Meu marido ficou preso 12 dias. Mas foi preciso para que a intervenção do céu movesse em nosso favor. Hoje eu sou cidadã americana, mas se ele não tivesse sido preso, talvez o meu processo estava até hoje preso. Deus, Ele só precisa de um coração que crê. Deus, Ele trabalha por meio da fé. Irmãs, se tem lei, se não tem lei, Deus é poderoso para fazer surgir leis. Deus faz florescer em meio ao deserto. Quando eu estive no Brasil, quando nós fomos ali no Nordeste, era um deserto. Ali onde o pastor Alexandre, um missionário que nós amamos muito. Quando eu e meu esposo nós chegamos lá, nós olhamos aquilo ali e falamos: meu Deus, como pode um deserto? Mas o Senhor fez o deserto florescer. Hoje, quando nós olhamos para todo o trabalho que Ele tem feito lá, tem plantações, plantação de alface, criação de galinha, criação de porco. Mas quando nós pisamos lá, tinha uma palavra que foi liberada. Quando nós pisamos lá, havia 10 anos que Deus havia feito uma promessa. E aí o meu coração se encheu tanto de alegria em ver aquelas crianças e com aqueles cartazes na mão, aquelas crianças que você, aos olhos humanos, sem expectativa, aos olhos humanos, crianças que foram abusadas, crianças que foram abandonadas, mas Deus amou aquele povo e fez uma promessa. Quando eu li o cartaz, eu e meu esposo, nós choramos, porque lá estava escrito assim: vocês são resposta das nossas orações. O que eu quero dizer para você nessa noite? Deus sempre virá
ao nosso encontro. Deus sempre virá com uma promessa para cumprir na nossa vida, porque a palavra de Deus é a maior profecia, é a maior promessa que nós temos. Deus sempre vai vir em nosso favor. O Deus que faz a promessa é o Deus que cumpre a promessa. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mulheres Emanuel, Deus tem palavra de vitória para vocês. Esse é o primeiro congresso de vocês, virão muitos congressos. Se preparem para outras mulheres, invistam em vidas, convide mulheres. Não sejam tímidas, abra a boca de profeta que Deus deu para vocês. E traga mulheres. Vocês estão dentro de Newark. Newark tem fama de ser, a gente vai falar com os americanos, é as piores coisas. Falaram assim de Jesus: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Pode sim, porque o que está em nós é maior. Nós somos vasos de barro que guardamos a essência de Cristo. Nós não somos, nós só somos porque Ele é. Nós só temos porque Ele tem. Nós só podemos porque Ele pode através de nós. Amém? Eu olho para vocês, mulheres tão lindas e mulheres tão corajosas, mulheres cheias de Deus, para resgatar tantas mulheres aí fora. E para resgatar a sua situação. Não olhe para o seu problema achando que não tem jeito. Deus sempre tem uma saída. Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. É nós que deixamos de acreditar que Ele ainda cura. Eu creio num Deus que ressuscita mortos. Eu creio num Deus que cura câncer, cura AIDS, cura depressão, cura ansiedade. O Senhor me curou de uma depressão. Ele é poderoso para fazer, Ele não mudou. O que nós precisamos é declarar e crer. O mundo espiritual, Deus move pela fé. Tudo é possível ao que crer. Eu tenho mulheres aqui que podem confirmar o meu testemunho. Porque, irmãs, nós precisamos testemunhar do que Deus faz. Muitas mulheres estão morrendo sem esperança. E nós temos em nós a esperança viva que é Cristo. Nós carregamos a essência de Cristo. Nós carregamos, aonde nós pisamos, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, é porque nós não temos a visão aberta para ver demônios saindo, demônios batendo em retirada, porque quem habita em nós é maior. Nós florescemos aonde nós chegamos, porque aonde há trevas, a luz que está em nós, ela brilha, ela floresce. Amém? Os homens também, tomem posse aí. Ali está meu esposo, está o pastor Túlio, está Dailton, irmão Dé, tem outro irmão aqui da igreja, eu acho que é só, e os homens ali, né? Lá na nossa igreja também é a mesma coisa, quando nós fazemos nosso culto pérola, aquele monte de mulher e alguns homens. E os homens gostam de estar no nosso meio, porque a gente faz barulho, né? A gente gosta de celebrar Jesus. Radassa, ela não teve escolha. Todas as jovens belas teve que obedecer à ordem do rei. Com certeza havia mulheres muito mais bonitas que Esther. Quando aquelas mulheres foram escolhidas, ali eram as top das top das tops. Mas não importa. O que está em nós é o que vai prevalecer. O propósito de Deus era maior na vida de Esther. Talvez no seu íntimo não estava entendendo toda aquela situação, mas o seu primo a instruiu para não revelar sua identidade de judia. Com certeza, Mardoqueu não deixou Esther manifestar sua identidade, porque o povo judeu era um povo perseguido. E a gente vê isso até nos dias de hoje. Oremos por Jerusalém. É um povo escolhido por Deus, mas é um povo que precisa também receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, oramos por Jerusalém.
Um povo que tinha somente Deus dos deuses como seu Senhor. Talvez por isso que Esther não revelou a sua identidade. O lugar onde Deus nos plantou vai revelar o nosso propósito. Mulheres plantadas aqui na Emanuel, mulheres plantadas ali na Canaã, mulheres plantadas ali na Monte Sião. Cada uma de nós vai florescer aonde Deus plantou. E como filha de Deus, você precisa cumprir o seu propósito. Irmãs, não canta bonito, não prega bonito, não ora bonito, mas Deus escolheu. Não importa, Deus nos escolheu. Não importa, vamos falar de nós, vamos falar do nosso cabelo, vamos falar da nossa roupa, vamos falar do nosso jeito de andar, vamos falar, não importa mais, o Senhor te escolheu, pronto e acabou. E o escolhido não tem direito de escolha. Você é escolhida por Deus para uma grande obra. Você vai florescer sim. O inferno pode se levantar, o inferno pode trabalhar contra você, mas quem Deus escolhe, cumpre o propósito. Só não vai cumprir se você não quiser, porque Deus não trabalha com robôs. Deus colocou dentro de nós o livre-arbítrio. É nós que decidimos a bênção ou a maldição. É nós. É nós que escolhemos ficar ali, lambendo as nossas feridas, ou levantar a nossa cabeça e reagir. Eu, quando estava depressiva, eu ficava ali dentro daquele quarto escuro, vendo programas evangélicos. Eu não tinha força para levantar da minha cama. Mas chegou uma hora que eu falei, não. Se o Deus que esse povo está ali testemunhando é o Deus que eu conheço, eu vou sair dessa depressão. E eu saí. Porque a mão forte do Senhor me tirou daquela cama. Eu só queria ficar dentro de um quarto escuro. Eu só queria ficar ali, pensando nas minhas dores, nos meus dilemas. Mas quando eu entendi que se eu ficasse ali dentro daquele quarto, nada ia mudar. Mas a partir do momento que aqueles testemunhos iam entrando dentro do meu coração, eu comecei a pedir, Senhor, me tira dessa cama. Senhor, me tira desse quarto. Foram momentos difíceis, mas a mão do Senhor me levantou com mão forte. Assim tem muitas mulheres precisando de uma palavra. Você vai ser a flor que vai florescer na casa de alguém para tirar pessoas das suas dores, para libertar mulheres de prisões. Porque o nosso adversário tem trabalhado com tanta intensidade para roubar a nossa essência, para nos tirar do propósito, para apagar de nós a nossa identidade de filha. Irmãs, se levante quem quiser. Ninguém pode tirar isso do seu coração. Você é filha. Filho tem direito. Está vendo esse anel? Aqui é um anel que eu ganhei de casamento. Tem 3 alianças. É de ouro. Aonde esse anel cair, ele não vai deixar de ser ouro. Ele pode estar no meu dedo, pode estar no dedo de outra irmã, ele pode ir para a lama, ele pode se perder, ele vai sempre ser um anel de ouro. Assim somos nós. Não importa a dor que nós estamos atravessando, não importa a situação a qual nós estamos vivendo, nós nunca deixaremos de ser filhas. Amém? Você precisa ter isso dentro no seu coração, dentro de você. E ninguém pode tomar isso que Deus nos deu, filhas. Quanto tempo que eu tenho, pastora? Pode pregar até 2 horas da manhã. O pastor Túlio já olhou meio assim. Amém. Quando Deus nos formou, Ele colocou tudo que nós precisamos para cumprir o nosso propósito.
Quando você lê o Salmo 139, você vê Deus trabalhando, o Senhor colocando dentro de nós, nos tecendo dentro do ventre da nossa mãe. Nós viemos do espiritual. Você não ouve sempre essa expressão, voltou para casa, quando uma pessoa morre? Porque aqui nós estamos de passagem. Nosso lugar é na eternidade com o Senhor. Nós temos destino. Nós não estamos aqui para ficar. Muita gente tem procurado fazer tesouros nesse mundo. Nosso tesouro é no céu. Nós temos uma identidade, nós temos um propósito, nós temos um destino, que é o céu. Antes de você nascer, o Senhor nos separou. Jeremias 1,5 diz: antes de te colocar no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu os separei e as designei nações, profeta para as nações. Nós somos profetas de Deus. Mulheres, não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele, tudo por Ele, tudo para Ele. É tempo de se levantar. Não sei como você está, não sei como está o seu coração nessa noite. Eu não sei qual é a sua expectativa no Senhor. Eu vejo muitas mulheres sem expectativas daquilo que Deus pode fazer. Porque a nossa mente tem sido tão bombardeada. E às vezes nós perdemos o nosso foco. Famílias estão sendo destruídas. Divórcio, depressão, ansiedade, suicídios. Há um cenário de morte assolando pessoas. Mas nós não podemos focar os nossos olhos nisso que o mundo está pregando. Quando eu vejo toda essa situação, esse cenário, eu me lembro de Davi. Lembra quando Davi foi entregar comida para os seus irmãos, ali no exército de Saul, quando Golias estava falando: tem um homem para vir brigar comigo, tem um homem que se levanta, chamando homens, amedrontando o exército de Israel. É o que está acontecendo hoje. Muitas vozes sendo faladas para assustar o povo de Deus. Muitas vozes, pessoas têm ouvido vozes na sua mente, dizendo que você não vai vencer, que você vai ser deportada, que você não vai conseguir, que você não vai ter dinheiro para você pagar o seu mortgage, pagar o seu aluguel, que você não vai casar, que você não vai engravidar. Vozes, muitas vozes. E qual que é a voz que nós escolhemos ouvir? Tem que ser a voz do céu, tem que ser a palavra de Deus. Essas vozes têm amedrontado e paralisado pessoas. Quantas pessoas estão paralisadas pelo medo? O medo é um demônio, irmãs. O medo te aprisiona. O medo faz você ficar encarcerada. Mas nessa noite, todo medo, toda depressão, toda ansiedade, todo decreto de morte, todo levante do inferno já caiu por terra pelo poder do nome de Jesus. Porque quem está em nós é maior. Todo levante, toda armadilha preparada, toda cilada, toda obra contrária, o Senhor Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós estamos pedindo ou pensando. Deus é poderoso, Deus não mudou, Ele ainda continua sentado no seu trono. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Aparentemente parece que Deus perdeu o controle. Não, Deus não perde controle. Nós perdemos direções, mas o Senhor não. Nós precisamos marchar. A ordem é para marchar. Mulheres, Emanuel, a ordem é para marchar. Se levantem, mulheres, na força do Senhor. A ordem é para marchar. Está dentro da sua casa, está a luta. Começa a guerrear lá dentro. Começa a declarar a vitória. Não, no meu filho você
você não toca. No meu casamento você não toca. Na minha saúde você não toca. Se por um caminho ele vem, por 7 ele tem que bater em retirada. Em nome de Jesus. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que abrir a sua boca dentro da sua casa e crer. Irmãs, os dias que nós estamos vivendo, nós não temos tempo de pensar ou repensar. É crer que Deus vai fazer. Por isso que o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou nós confiamos ou nós não confiamos. Ou confiamos, nós não temos escolha. O tempo que nós estamos vivendo é tempo da igreja estar posicionada. Nada e nem ninguém pode abalar nossa fé. Nada e nem ninguém pode nos tirar do propósito. O Senhor nos plantou para florescer. A sua identidade é de filha. Não dá tempo de você perder tempo. Os dias são maus. O nosso inimigo tem trabalhado com muita intensidade para nos parar, para fazer a gente retroceder, para minar o nosso campo, que é a nossa mente. Há muitas vozes, mas o Senhor, Ele peleja as nossas guerras. Mas o Senhor é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Jesus nós podemos, irmãs. Quando o Senhor veio à terra, morreu por nós, Jesus abriu um novo e vivo caminho. Nós entramos na presença de Deus por esse caminho. Pelo sangue de Jesus nós somos mais que vencedoras. Pelo sangue de Jesus a nossa casa é guardada, o nosso casamento, os nossos filhos. Pelo sangue de Jesus nós somos lavada, remida, redimida nesse poder. O sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus tem poder sim de perdoar pecados. O sangue de Jesus ainda continua perdoando pecados. O sangue de Jesus está cobrindo a nossa casa. Quando o povo de Israel estava ali no Egito, as pragas vieram sobre o Egito, mas na terra de Gósen havia a marca do sangue nos umbrais da porta. O anjo da morte não pôde entrar na casa dos hebreus porque havia o sangue aspergido nos murais das portas. O sangue de Jesus é que guarda a nossa casa. É o sangue de Jesus, é o Senhor quem nos dá livramentos. Irmãos, se Deus pudesse abrir a nossa visão espiritual, nós veríamos tantos livramentos que Ele tem nos dado. Mas o Senhor tem guardado. Os anjos do Senhor estão ali, acampados. Há anjos de guerra dentro deste lugar, guerreando a minha e a sua guerra. Porque enquanto você está aqui escolhendo a melhor parte, o Senhor manda anjos lá na sua casa visitar os teus. Irmãs, nós precisamos crer no sobrenatural. Nós precisamos crer que Jesus continua fazendo milagre. Nós continuamos crendo e perseverando que o Espírito de poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o que está dentro de nós. Ele não mudou, nós mudamos, mas o Senhor não muda. Deus, Ele é atemporal. Deus não depende de tempo para Ele poder trabalhar. Nós somos limitados pelo tempo, mas Deus não. Ele é atemporal, nós somos eternos, mas Ele não está no tempo. Deus não mede conforme o nosso tempo. Então não tenha dúvida do que Deus tem na sua vida. Não tenha dúvida que Deus é poderoso para mudar a tua história. Não tenha dúvida, porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa os improváveis. Deus usa aqueles que ninguém quer. Deus usa aquele que pensa que não tem história, mas o Senhor escreve uma nova história. Deus faz, irmãs. Deus não mudou. Deus não mudou. Não se distraia com as astúcias, armadilhas do inferno. A serpente que atuou lá no Éden, ela continua seduzindo as pessoas até nos dias de hoje.
Se nós pararmos para pensar, o que mudou só os personagens, mas as estratégias continuam as mesmas. Muitos dormem, mas o Senhor desperta a igreja para o novo tempo. O uso excessivo de celulares tem destruído famílias. Teve uma moça que trabalhou comigo essa semana. Ela está separada do marido por causa de joguinho. Aquele do tigrinho. Ele, de tanto jogar, e foi gastando dinheiro, e até que ela deu um tempo. Os celulares têm roubado o tempo nosso. Os celulares têm roubado o nosso tempo de comunhão com o Senhor. Os celulares têm roubado o tempo da leitura da palavra. As séries, é uma série atrás da outra. É igual novela. Você começa 1, 2, 3, 4. Quando você vê, já está a madrugada. As distrações têm tirado muitos do seu propósito. As distrações. Às vezes, o trabalho excessivo. Você está tão cansada porque trabalhou tanto. Aí está roubando o seu tempo. Seu tempo de comunhão. Aí você vai deitar. Aí só faz aquela oração rápida quando ora ainda. E vai deixando. E a tua vida, a tua comunhão, o seu tempo para Deus foi perdido. E aí a gente, sem perceber, está saindo. Está saindo. São astúcias. O nosso inimigo, ele é ardiloso. Se ele enganou Adão e Eva no paraíso, ele continua trabalhando nos dias de hoje, irmãs. Nós precisamos estar vigilantes. A serpente, ela é astuta. Ele não mudou. O nosso inimigo continua trabalhando. E nós precisamos estar muito atentas, porque até mesmo nós, sem perceber, a gente vai indo. Quando você se dá por si, aí você vê, peraí, isso aqui está roubando o meu tempo com o Senhor, está roubando a minha comunhão. E nós precisamos ter cuidado, porque através dos celulares entra a pornografia, através dos celulares entra tantas outras coisas que nos tiram da presença. Mulheres, nunca se viu um número tão grande de mulheres em pornografia. Por quê? Por causa dos celulares. Você está lá vendo um vídeo, de repente aparece alguma coisa, crianças. Nós, mães, precisamos estar mais atentas. Às vezes, com o nosso trabalho, a nossa correria, nós estamos, às vezes, perdendo famílias. E nós somos as intercessoras das nossas casas. Nós também florescemos dentro dos nossos lares. Nós também florescemos na vida dos nossos esposos. Nós também florescemos nas escolas. Nós também florescemos na nossa sociedade. Nós precisamos florescer a identidade de filha que nós temos. Deus sempre vai levantar Mardoqueus para vir em nosso caminho, para trabalhar em nosso favor. Mardoqueu, primo de Esther, ele instruiu ela em tudo que ela precisou. Todas as coisas ela cumpriu à risca. Deus sempre vai colocar uma pessoa no nosso caminho para cumprir o papel de Mardoqueu. Os nossos pastores são Mardoqueus que Deus levanta. E se não tiver ninguém, irmãs, o Senhor vai, de alguma forma, ministrar o nosso coração através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o nosso ajudador, o Espírito Santo é o que nos conduz. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. É Ele que coordena a igreja, é Ele que levanta, é Ele que conforta, é o Espírito Santo. Amém? Esther 3,13 diz assim: então disse Mardoqueu a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa perecerá. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Quem sabe para o tempo de hoje é que o Senhor plantou vocês nessa igreja, nesta cidade, nesse país. É para florescer. Porque se você
Se calar, o socorro virá de outra parte. Mas o que Deus projetou para se cumprir, vai cumprir. Se nós nos calarmos, Deus vai levantar recurso de outras formas. Se nós nos calarmos, o que Deus tem para fazer na nossa vida, se nós não fizermos, Deus vai levantar alguém para fazer. Mas o que Deus determinou no coração dele para se cumprir, vai se cumprir. Você é Esther que Deus está chamando para esse tempo. É você que Deus está convocando. É você que Deus está chamando para poder interceder pela sua casa, pela sua igreja. É você a Esther desse tempo, para impactar a sua casa, a sua escola, a sua família, a sociedade. É você. Existem pessoas mais preparadas que nós? Sim, existe. Mas é você que Deus escolheu. Existem pessoas que pregam melhores que nós? Sim, mas é você que Deus escolheu. Vai na sua pouca fé, mas vai. Irmãs, nós servimos ao Senhor, não é só no microfone. Nós servimos ao Senhor, numa decoração. Nós servimos ao Senhor no colocar de uma água. Nós servimos ao Senhor fazendo a cantina. Nós servimos ao Senhor limpando o banheiro. Nós servimos ao Senhor na porta. Nós servimos ao Senhor quando nós pregamos aí fora para pessoas. Não importa a sua posição no reino. O que você não pode deixar de fazer é cumprir o seu papel, a qual o Senhor chamou para fazer. Amém? A rainha Vaste, ela foi destituída porque ela desobedeceu. Que nessa noite, o exemplo de Vasti ou Vaste, possa estar no nosso coração. Porque se uma rainha foi destituída porque ela desobedeceu, nós somos rainhas, princesas, porque nós obedecemos à voz do Senhor. Radassa não teve escolhas. Todas as outras jovens belas teve que obedecer à ordem do rei. Às vezes nós não temos escolhas em determinadas situações e a gente tem que ir. Então que seja você a Esther desse tempo para obedecer à voz, o comando do Espírito Santo. A identidade de Radassa apontava para o seu propósito. Ali dentro daquele palácio. E como você, filha de Deus, precisa cumprir o seu propósito. Deus nos escolheu. Não temos que fugir do nosso chamado. A gente vê tantas coisas em relação ao ministério feminino. Mas Deus nos escolheu. Deus não olha para nós como... Deus não tem sexo quando Ele quer usar. Ele usa homem, mulher, usa criança. Ele só precisa de um coração disponível para ser usada. Então, seja essa mulher que Deus quer usar. Seja essa mulher que vai florescer. Seja essa mulher que vai estar aqui somando dentro dessa igreja. Irmãos, um congresso é tão lindo. Poderia ter mais mulheres. Nós precisamos chamar esse povo aí fora. Nós precisamos orar por pessoas para virem, porque há uma guerra espiritual tão grande, travada nas regiões celestiais, para que pessoas não ouçam o que o Espírito tem para nós, para que pessoas não ouçam falar de Jesus. Há uma guerra, nós não conseguimos imaginar essa guerra de demônios segurando pessoas para elas não ouvirem falar de Jesus. Demônios trabalhando com tanta intensidade para nos destruir. Mas nós nos levantamos como mulheres. Como Esther levantou, nós vamos nos levantar. Como Esther se levantou, Esther não teve medo. Por isso ela fala, se perecer,
pereci. Mas ela foi diante do rei, ela jejuou. Esther usou as suas armas espirituais. Nós não brigamos com pessoas, não é com pessoas que nós temos que guerrear. Nós guerreamos com o mundo espiritual. E nós usamos as armas espirituais que nós temos. É jejum, oração e a palavra. Nós precisamos estar revestida dessas armas. São armas que o Senhor nos deu. Esther, ela jejuou. Esther, ela consagrou a sua vida. E ela não temeu. Ela compareceu diante do rei. Ela tocou no cetro de justiça. Toca no cetro de justiça que está estendido nessa noite. O Rei dos Reis, Ele estende o cetro de justiça na nossa direção. Então toque no cetro de justiça e alcance o favor de Deus. E o rei perguntou: Rainha Esther, qual é a sua petição? E ela não falou, ela fez um banquete, ela fez outro banquete, ela convidou o rei, ela convidou Amã, que era o seu maior inimigo. E tudo que estava no oculto foi desvendado pelo Senhor. Porque quando nós usamos as armas certas, irmãs, o que está no oculto, Deus vai revelar para você. Deus vai te mostrar em sonhos. Deus vai te dar visões. Deus vai usar um profeta. Mas o que está no oculto, o Senhor vai trazer. Nada vai ficar escondido. Quando nós decidimos nos posicionarmos e obedecermos o chamado de Deus. Foi isso que Esther fez. E a artimanha, havia uma forca preparada para Mardoqueu. Quantas armadilhas preparadas estão para nós e para a nossa família. Mas armadilhas preparadas vão cair por terra nessa noite em nome de Jesus. Forcas que era para você, vai ser para o seu inimigo. Porque foi assim que aconteceu com Amã. A forca que era para Mardoqueu, Amã foi enforcado nela. É assim que Deus faz. Deus, Ele não mudou. Deus continua o mesmo. Deus continua trabalhando em nosso favor, irmãs. Nós precisamos crer. Nós precisamos continuar crendo. Por mais difícil, por mais complicado está o cenário, por mais difícil que está. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que está com o coração enlutado. O Senhor, Ele passa o bálsamo. O Senhor é poderoso para curar as nossas dores. O Senhor é poderoso para curar as nossas feridas. Eu tinha um complexo de inferioridade tão grande, irmãs. Tão grande. Um dia eu estava num culto de Santa Ceia. Tá, minhas irmãs ali, Fabíola e Darlene. E eu lembro que o Senhor, Ele me visitou de uma maneira tão extraordinária. A mão de Deus, ela entrou dentro do meu coração e ela foi limpando todo o complexo de inferioridade que tinha dentro de mim. E depois daquela limpeza no meu coração, a minha vida mudou. Porque eu comecei a me enxergar e eu comecei a ver que eu sou aquilo que Deus determinou que eu seria. Eu comecei a olhar para mim e ver que eu poderia. Eu achava que eu era a pior das piores. Eu pegar no microfone, isso era impossível. Porque eu me achava tão inferior. Havia um complexo tão grande, porque eu sofri bullying quando eu era adolescente. Então, quando você cresce com aquilo ali, não é trabalhado em você, você vai refletir quando você está na sua vida adulta. Você vai refletir na sua casa. Mas o poderoso, aquele que chama, aquele que não olha a nossa linhagem, se somos de linhagem real. Eu não venho de família pastoral, mas o Senhor me escolheu. Eu não venho de família famosa, mas o Senhor me escolheu. Você é a improvável, mas o Senhor te escolheu. Ele achou graça. Ele olhou para dentro de você e viu o teu coração disposto, um coração de serva, um coração que ama o Senhor. Eu mesmo sem conhecer Jesus, eu tinha dentro do meu coração um desejo de mais.
Por isso que eu fui para o Espiritismo, porque havia um vazio dentro de mim. Mas esse vazio só é preenchido por Jesus. O vazio que o mundo está aí fora, sedento, só pode ser preenchido por Jesus. Então, quando esse vazio foi preenchido pelo Senhor, houve uma diferença. Não tem como nós continuarmos as mesmas depois que Jesus entra na nossa vida. Não tem como ser iguais depois que o Evangelho entra em nós, porque o Evangelho é mudança de vida, o Evangelho é o que transforma, o Evangelho é o que liberta, o Evangelho nos põe em posições altas, como nós já lemos aqui. Nós estamos assentados em regiões celestiais privilegiados. O mundo aí fora diz que é filho disso, filho daquilo, filho de santo, filho não sei o quê. Nós somos filhas do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós éramos para andar de cabeça erguida, era para ser o povo mais feliz da terra, porque nós somos filhas de rei. Filhos de rei. Nós fomos comprados com preço de sangue. Um alto preço foi derramado para resgate da minha vida e da tua vida. Não tem que andar de cabeça baixa não, irmãs. Nós temos que andar nos sentindo empoderadas no Senhor. É assim que nós temos que andar, porque o nosso Deus está em nós. Nós carregamos a essência de Cristo. Nós carregamos o poder de Deus, a glória de Deus, vasos de barro, mas dentro de nós, a preciosidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, nosso Deus ajudador, consolador, renovador, transformador. Nós somos amadas. Deus nos ama tanto que se entregou naquela cruz por nós. Deus nos ama. Amém? Mais do que nunca, nós precisamos usar as armas espirituais que o Senhor nos deu. Mais do que nunca, busquemos fazer tudo o que o Senhor colocou nas nossas mãos com excelência. Somos seres eternos, há uma eternidade nos esperando. Eu quero ler com vocês Romanos 8, 35. Se puder colocar no telão, eu vou ler aqui também. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada e nem ninguém vai nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo. Nada é maior, irmãs, do que esse amor. Nada é maior. Nada do que você imaginar pode ser maior do que o amor de Deus. Nada do que nós viemos a passar vai ser maior do que o amor de Jesus por nós. O amor de Jesus não tem explicação. Não tem como explicar o amor tão grande. Não tem como explicar um Deus que deixa toda a sua glória e vem à terra se fazer maldição por nós. Não tem como explicar esse amor. Esse amor é maior do que tudo, é maior do que a nossa vontade, é maior daquilo que nós pensamos. O amor de Deus supera todas as coisas. Então, por favor, quando você olhar para dentro de você, lembre-se que o amor de Deus foi derramado na cruz. Lembre-se que você é filha. Lembre-se que você tem uma identidade. Lembra que você tem um pai.
Talvez você não teve um pai que te amou, mas você tem um pai que está no céu, que te ama e que o tempo todo está com os olhos dele em cima de você. Você tem um destino. Nós sabemos para onde nós iremos. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu não sei se eu posso chamar as mulheres para orar, pastora. Pode? Eu gostaria de, se puder tirar aqui. Eu gostaria, irmãs, de orar com vocês. Eu quero fazer um convite às mulheres da Emanuel. Todas as mulheres. Mas é porque o congresso, nós respeitamos as da casa. Eu gostaria de orar com vocês, porque eu creio num divisor de águas na vida dessas mulheres. Eu creio num transbordar, num florescer do Espírito Santo. Eu gostaria que as mulheres viessem até aqui na frente, nós vamos orar. Amém? Nós vamos orar, porque eu creio num desatar na vida das mulheres desse ministério. É o primeiro de vocês. Foi feito com tanto carinho. O Senhor recebeu, você pode ter certeza. Porque tudo que nós fazemos com excelência, o céu recebe. O dom, o talento que Deus confiou a cada uma de vocês vai florescer. Quando vocês olharem, vocês estarão fazendo mais. Quando vocês derem por si, falar: uau, nós já passamos por tantos congressos, nós já vivemos tantas coisas. Preparem-se para a novidade de Deus. Pastor, eu posso chamar as mulheres, as intercessoras da nossa igreja para ajudar a orar? Amém? Eu vou subir aqui no altar. Eu gostaria que as irmãs me ajudassem a orar. Se pudesse colocar um louvor, pode ser aquele que nós cantamos da mulher da samaritana no poço de Jacó. Aleluia. Põe a mão no seu coração. O seu coração pertence ao Senhor. Você é dele. O Senhor, Ele nos ama, Ele te ama. O Senhor quer nos usar nesse tempo. Talvez o seu coração está cheio de dor, está com a tristeza. O Senhor é poderoso para tirar toda a tristeza do seu coração, trazer alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É o Senhor que nos enche. O Senhor troca as nossas vestes de dor, de luto, de cinza e traz vestes de alegria. A alegria do céu sobre esta casa. A alegria do Senhor é a nossa força, irmãs. Oh, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, visitando o seu e o meu coração. Paizinho amado, Pai querido, está aqui as minhas irmãs, Senhor, que fizeram essa festa tão linda, Pai. Pai, é uma festa grande, porque tudo que o Senhor faz é grande. Deus, o Senhor é poderoso. Eu quero fazer um ato profético com vocês. Eu trouxe umas coroas. Eu gostaria de colocar na cabeça de vocês. Vocês são coroadas. Vocês são princesas. A unção do Senhor está na vida de vocês. Não sei se as meninas já pegaram para mim. Já? Eu gostaria que cada intercessor ajudasse a colocar na cabeça de cada mulher. É um ato profético. Você vai olhar para essa coroa e vai lembrar da sua identidade. Você está na realeza. Você tem a identidade de filha, de princesa. Amém? Cadê? Está aqui? As intercessoras me ajudem, por favor. Todas as mulheres da Emanuel, vem até aqui à frente. Põe na cabeça delas, por favor.
Quiser fazer uma fila, né? A gente vai colocando. Depois eu vou orar, só para a gente fechar. A pastora Adriana parece a rainha Esther, né? Sim, sim, ela tem porte de rainha. Amém, irmãs? É um ato profético. Eu creio que o Senhor está coroando mulheres aqui nessa noite. Aí sobrando dá para as outras irmãs, né? Até eu vou querer a minha depois, se sobrar. Eu vou pedir a pastora Ana para fazer essa oração. Vamos receber uma oração, irmãs. Vamos ligar isso no mundo espiritual. A Bíblia diz que o que ligarmos na terra é ligado no céu. Parece simples, mas tem uma simbologia por trás disso. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Amém. Que lindo, né? Acho que é a primeira coroa que eu coloco na minha cabeça. que maravilha, né? Nós somos muito especial, muito preciosos. Eu estava falando com as irmãs que as flores aqui estão tão lindas. E eu estava observando, né? Todas elas estão bem em pé. Já viram como estão olhando, estão bem em pé? Imagina se elas estivessem para baixo, murchinhas, né? Igual quando elas começam a morrer, mas elas estão em pé, bem erguidas, olhando para cima. Eu tenho uma orquídea em casa que ela ama o sol. Ama, e ela está sempre, ela se ergue assim em direção à janela. Sabe? Nós temos que ser assim. Temos que estar sempre, amém? Com o olhar no Senhor. E fazer algo muito importante que a pastora falou aqui, a obediência. Obedecer, amém? Não sacrificar, mas obedecer, amém? Deus tem um novo tempo sobre as nossas vidas. Um novo tempo, nós temos que receber. O Senhor nos chamou, foi para este tempo. O ontem já passou. Vamos olhar para frente. O que é que o Senhor tem para nós, amém? Levanta a sua mão, coloca no seu coração, coloca sobre a sua cabeça. Não sei o que você se sente confortável, mas faça alguma coisa. Fale com o Senhor. Pai, nós declaramos nesta noite, Senhor, nós selamos aqui, ó Pai, a palavra que foi ministrada, Senhor. Nós tomamos posse, Senhor. Pai, assim como o Senhor chamou a rainha Esther para aquele tempo, é para este tempo que o Senhor tem chamado a cada mulher aqui, a cada homem que aqui está presente, Senhor. O Senhor tem escolhido cada uma das minhas irmãs, Senhor. Oh, Pai amado, e nós dissemos: eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, oh Pai. Queremos florescer no meio dos nossos lares, das nossas casas, Senhor. Por onde nós passar, nós queremos florescer. Queremos estar de pé, erguidas, Senhor, como princesas, rainhas do nosso lar, Senhor, como mães, como esposas, como amigas, Pai, como mulheres no reino. Nós queremos florescer e nós declaramos um novo tempo nesta noite, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós tomamos posse, Senhor, das tuas bênçãos. Nós tomamos posse, Senhor, do chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida das minhas irmãs, ó Pai. Eu declaro, Senhor, um tempo de florescer. Declaro um novo tempo, Pai. Um tempo, Pai, em que nós dizemos sim ao teu amor, meu Deus. Onde nós somos amadas por um Deus todo-poderoso que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos purificar, para nos redimir, oh meu Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por nos amar, por nos aceitar, por nos coroar, por cuidar de nós, meu Deus. Nesta noite recebemos esse amor que é suficiente, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Eu já estou passando o microfone.
Mas eu gostaria de saber se nessa noite tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Queria saber também se tem alguém que está afastada da comunhão e gostaria de renovar a aliança com o Senhor nessa noite. Que é noite de milagres. A gente não vê o mundo espiritual, mas Ele está trabalhando. Então, se tiver, é a hora, é agora. Senão, eu já estou passando o microfone a quem de direito. Amém? É todas a casa? Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Eu acho que ninguém vai sair daqui com dúvida hoje de quem nós somos, né? Que a nossa identidade, aquilo que Deus plantou. E cada uma tem um propósito. E todas nós vamos florescer. Glória a Deus. Aleluia. Pai querido, te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por cada um que aqui ofertou, Pai. Deus, que o Senhor venha multiplicar na tua casa, Senhor, e que venha florescer, Senhor, através dessas ofertas, em vidas, ó Pai, necessitadas, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela vida de cada uma aqui que ofertou, Senhor, que o Senhor venha multiplicar cada vez mais e abençoando, Senhor, a vida delas, a família, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Que noite maravilhosa. Que palavra, né? Quantas aqui são filhas de Deus? Quantas improváveis temos aqui nessa noite? Eu sou uma improvável que está começando a florescer, né? Que o Senhor vem apertando, você tem que florescer, você tem que desenvolver, vai. E eu sou uma improvável. Eu sou só um pequeno testemunho que o Senhor tocou no meu coração para falar. Eu creio que Deus quer falar no coração de alguém. Eu, na minha infância, a minha mãe sempre falava: você não vai dar em nada. Você não prestou nem para morrer, que eu tentei te abortar. E você imagina uma criança ouvir isso. Eu tinha dificuldade de reconhecer a paternidade. Quando eu lia Romanos 8, a partir do 14, que o Senhor diz que somos filhas e somos herdeiras. E eu pensava, como que o Senhor pode me amar? Se minha mãe não me amou e eu fui criada sem pai. E eu tinha muita dificuldade de reconhecer que eu era filha. E o Senhor usou um Mardoqueu, né, a minha vida, e me apresentou o Senhor. E o Senhor foi curando feridas, e hoje eu me reconheço como filha, herdeira, amada por Deus. Eu me sinto florescendo, eu estou florescendo ainda. É claro que cada dia, amém, tudo para a glória do Senhor. Claro que a gente nunca vai conseguir ser perfeita. Então, Deus vai nos moldando, e que você, não importa a sua situação, o seu problema, o Senhor sempre envia um Mardoqueu, como fez com Esther. Esther era improvável, órfã. Ela poderia se revoltar e não querer e não fazer. E ela resolveu, ela quis, ela obedeceu o chamado do Senhor. Que você, independente da situação, se ponha de pé, se posicione, e que essa semente venha frutificar, que essa semente venha florescer, e que você floresça na vida de outras. Eu tenho certeza que hoje, cada uma aqui vai sair diferente. Vai sair com a identidade certa de que é filha, amada. Na frente tem um espelho. A Bíblia diz que eu sou amada, respeitada, frutífera, virtuosa, sábia, próspera. É isso que somos no Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus. Irmãs, vocês não precisam ir para casa com fome. Tem um lanchinho lá que as irmãs da cantina prepararam com muito amor e carinho. Ok? E mais uma vez, muito obrigada pela presença de todas, pastora Ana, pastora Paula. Deus abençoe grandemente a cada uma de vocês, as irmãs que vieram representando a Canaã. Muito obrigada pelo carinho. Deus abençoe. Vamos orar. Amanhã estaremos aqui 9 horas da manhã para o nosso culto. Ok? Todas estão convidadas. Amém? Que Deus abençoe a cada uma. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada mais uma vez, ó Pai, por essa oportunidade que tivemos de ouvir, ó Pai, o Teu cuidado com cada uma de nós. Que o Senhor nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, e que a Tua unção, a Tua graça e o Teu poder possa estar, ó Pai, na vida de cada uma das irmãs que aqui estão. Abençoe-nos grandemente, em nome de Jesus. Amém.